Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? A igreja nos chama hoje a olharmos para essa pessoa, que é o Filho de Deus que se fez homem. Jesus, Deus e homem. Como Deus, ele sempre existiu, é eterno. Como homem, ele passou a existir com a encarnação. Mas Deus se mostra a nós no seu amor, na sua bondade, e podemos humanamente falar no seu anseio de vir a nosso encontro para estabelecer conosco comunhão. E por isso ele cuida de nós e cuida também da sua esposa, que é a igreja. Podemos olhar dessa cena evangélica da tempestade serenada, dois aspectos. O primeiro, o cuidado que nosso Senhor tem com cada um de nós para atingirmos o nosso fim. O segundo, o cuidado que Jesus tem com a sua igreja. Essa barca aí representa a igreja, que é divina na sua essência, mas humana nos seus membros, que é santa e é cheia de pecadores. Por isso ela é santa e penitente pelos pecados dos seus filhos. Assim é a vida humana, assim é a igreja. Realmente a igreja, ela enfrentou na história muitos momentos bons. Aquela mesma barca, que segundo a tradição era a barca de Pedro, ela tinha feito pescas milagrosas, encheu de gente. Assim a igreja, sempre evangelizando, acolheu tantas pessoas, encheu-se de gente. Começou com um grupinho pequeno em Jerusalém, depois se espalha por todo o mundo. E é a grande construtora da civilização ocidental, a nossa igreja. Mas ela também passa por muitas borrascas e muitas tempestades, e passou na sua história desde o começo e até os dias de hoje. E assim como nós também enfrentamos tempestades, e são muitas na nossa vida, dúvidas, perseguições, maus tratos das pessoas, também problemas interiores, crises interiores, assim também a igreja. E o que fazer, né? Hoje a igreja, ela está nessa grande tempestade que nós acabamos de ouvir São Mateus contando. E parece que Jesus dorme. Nós não conseguimos entender o silêncio de Deus, que é sempre um mistério, mas Deus aparentemente se silencia e aparentemente dorme, exatamente para querer de nós provas da nossa fé. Nós temos todos os meios para a nossa salvação. Isso ele não tira da igreja. A igreja, que é sacramento de salvação e que é o único meio de salvação que Deus colocou para nós aqui na terra, fora dela não há salvação, porém ela enfrenta tantas tempestades. Eu gostaria de refletir com vocês hoje 3 grandes avalanches ou ondas que invadiram a igreja, seja por fora, seja por dentro. Por fora, a igreja sempre é perseguida, sempre. Muitos homens apareceram na história e juraram destruir a igreja, juraram acabar com ela, desde o início. Juraram calar a igreja, a voz da igreja, destruir, matando os cristãos, matando os chefes da igreja, como alguns imperadores fizeram. E durante a história, hoje ainda ocorre isso. Temos que acabar com a Igreja Católica, porque é a única instituição que pode impedir o nosso domínio sobre as coisas e sobre as pessoas. Essa perseguição à igreja.
Mas nessa perseguição dos que vêm de fora, nós nos entregamos a Deus e deixamos Deus agir. Não vamos nunca desanimar se nos perseguem, se nos maltratam, se nos tiram os bens, como diz São Paulo, se nos matam, não importa. Esse não é o maior problema. O maior problema é quando as ondas entram no barco e começam a destruir por dentro e perseguir por dentro a verdadeira fé. E hoje nós podemos pegar 3 grandes ondas, além de outras, contra as quais temos que ter cuidado, porque elas nos atingem pessoalmente. A primeira é a onda do que se chama hoje de uma teologia horizontal, que veio a desembocar no que se chama teologia da libertação. A teologia horizontal é, na verdade, quando se fala em teologia da libertação, as pessoas imaginam que é uma teologia com todo um aparato teológico, com todo um conjunto doutrinário. Não é isso. A teologia da libertação, ou horizontal, é um método teológico. É uma visão teológica a respeito de fatos e a respeito daquilo que nos veio da igreja. É um olhar e cria um verdadeiro sistema, né, metodológico, em que olha Jesus Cristo como um homem, e apenas isso, no máximo um homem que foi tomando consciência de sua missão, e Jesus olha esse homem, olha o homem, a realidade humana, em vista sobre o prisma da pobreza, e de uma pobreza material, e esse homem Jesus é um grande transformador da humanidade, um homem que vem transformar no sentido material, para criar uma espécie de paraíso aqui na Terra. Então toda a visão da teologia da libertação cai no erro de uma escatologia mal compreendida, né? Quer dizer, o céu já existe para todo mundo, o inferno, se é que existe, ninguém vai para lá. Quer dizer, todos já estão salvos, e se todos já estão salvos, o importante é fazer um paraíso aqui. E para fazer esse paraíso, Jesus vai usando uma espécie de revolta contra os poderes constituídos, e esse paraíso vai ser construído através da luta de classes, dos oprimidos contra os opressores. Antigamente se colocavam os oprimidos como os camponeses, nos tempos de Jesus, depois contra os excluídos, entre aspas, da sociedade, e hoje coloca a luta de classes contra tudo, todos contra todos, para que possam um dia chegar a uma espécie de paraíso aqui na Terra. Daí toda a Sagrada Escritura, inclusive o Novo Testamento, é lido com um foco, ou com um método puramente materialista e ideológico. Esse é o grande erro. Isso cria um sistema mental, nos chamados teólogos, entre aspas, ou nos sacerdotes, ou naqueles agentes de pastoral, que não enxergam outra coisa na Sagrada Escritura, a não ser a horizontalidade, sem nenhuma dimensão do infinito, ou se tem, isso é segundo plano. A questão do pecado, a questão da graça, tudo isso é segundo plano. O que importa é nós termos ações aqui na Terra para tornarmos este mundo, como eles dizem, melhor. E essa a verdadeira conversão de que se fala, não é uma conversão do pecado, mas uma conversão no sentido de as pessoas procurem serem transformadoras da sociedade, no sentido material, e puramente isso. Daí o excesso de cuidado com as coisas materiais, a chamada ecologia, que eles chamam hoje de ecologia integral e tudo mais. É claro que os inimigos da igreja penetraram, isso criou sistemas, e que é quase impossível
você ter um diálogo com alguém que está impregnado desse sistema mental. Isso dentro da igreja é um desastre, porque tudo vai se perdendo, tudo vai perdendo sentido. A liturgia passa a ser uma liturgia enculturada, a pregação enculturada, quer dizer, a chamada teologia passa a ser uma teologia cultural, apenas como um meio para se atingir um fim que é um fim puramente humano, puramente material. Vamos comemorar, vamos nos alegrar, porque já está tudo bem. E o Cristo? Bom, ele ressuscitou, foi para o céu e acabou-se. Vamos nos cuidar aqui. Jesus Cristo não foi um ajeitador, ele foi um agitador, e nós temos que passar. A verdadeira conversão está em sermos agitadores como ele, provocadores como ele. Então não existe verdade absoluta, a não ser a nossa, no sentido de que nós temos que cuidar da vida material, vida aqui na terra. Esse método teológico é um desastre na igreja, que vem já desde o início do século XX e que vai tomando força, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, com a chamada teologia da libertação, em que se pega um método puramente marxista para fazer a leitura teológica, e nós chegamos ao ponto em que estamos hoje. É realmente um desastre. E querendo ou não, todos nós somos atingidos de uma forma ou de outra. Uma forma ou de outra. E aí nós não entendemos por que isso. Então essa é uma grande onda que penetrou na igreja, que cresceu nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 foi diminuindo e agora vai se reacendendo sobre outros aspectos. Não se coloca mais apenas oprimidos no sentido material, como eram no início os camponeses ou os operários, mas os oprimidos, as chamadas minorias da sociedade. Então é preciso provocar esse povo para que esse povo lute, e essa luta de classes vai levar ao que eles chamam de paraíso aqui na terra. É esse absurdo de método teológico que penetrou na igreja, está em vários campos, embora haja rejeição, graças a Deus, de muitos sacerdotes, mas ainda está muito forte, e hoje ela se reacende de um modo diferente, né? Levando mais uma leitura de ecologismo integral, e vai fazendo muito mal às almas e tirando as almas do foco. É um perigo para a igreja. Um segundo perigo, ou uma segunda onda, é o que nós chamamos de gnosticismo. O gnosticismo veio desde o tempo dos apóstolos. A origem, dizem alguns, está com Simão o Mago, né? Mas foi a primeira heresia combatida pela igreja. E essa heresia que se reacende hoje, se reacende com uma roupagem diferente daquela época, mas no fundo é a mesma coisa. É uma heresia que pode cair em nós se nós percebermos. O gnóstico é aquele que se acha o puro, aquele que se considera o grupo escolhido, é o cátaro, aquele que está acima dos outros, aquele que tem o conhecimento pleno de todas as coisas, que entende de tudo, que sabe de tudo, tem a resposta para todas as coisas, fruto do seu estudo, ou que seja, ou do seu conhecimento, ou fruto da sua experiência de Deus. Daí ser muito levado não só pelo intelectualismo soberbo, mas também pelo sentimentalismo, também soberbo. E esses gnósticos criam grupos dentro da igreja, em todos os campos, seja no campo mais tradicional, seja no campo mais moderno, mais, aspas, progressistas, e vão criando grupos aqui e acolá, em que nós somos os salvadores, poucos se salvam, e esses poucos somos nós. Então nós temos que ter o cuidado para não cairmos nesse gnosticismo, de acharmos que a nossa experiência de Deus, ou o nosso intelectualismo orgulhoso, sem Deus, é claro, e sem a igreja, nós achamos que nós somos salvos
e começarmos a estarmos acima de todos, julgando a todos, como se todos estivessem perdidos e só o nosso grupinho, ou só eu me salvo. Há grupos e há também pessoas individualmente, né, que se colocam como plenos juízes de todos os outros. Isso é um resquício, e muitas vezes até muito profundo, do próprio gnosticismo que penetrou na vida das pessoas. Temos que ter muito cuidado nesse sentido, porque isso tem feito muito mal às almas. Tem dividido muito a igreja e tem criado muita confusão. É um grande risco. Por exemplo, em alguns grupos tão sentimentalistas, né, iluminados, né, o Espírito me diz que tem alguém aqui que tem um problema, esse tipo de coisa, entendeu? Ou então, eu tenho conhecimento de tal coisa, dou resposta para tudo. Então, preciso ter esse cuidado de não cair nesse sentimentalismo ou nesse intelectualismo orgulhoso. Isso é gnose. E já foi condenada pela igreja. Uma outra onda, também perigosa, e muitas vezes vem até do próprio gnosticismo, é o pelagianismo. Pelagianismo é quando nós temos uma espécie de heresia da ação. Achamos que vamos resolver todas as coisas por nós mesmos, sem a graça de Deus. E isso é um perigo muito grande. E isso dentro da igreja tem. São muitas reuniões, muitos encontros. Tudo bem, nós precisamos de tudo isso. Mas muitos projetos e vamos fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Muita ação, sem contar com a graça. Isso não só na igreja, mas também dentro de nós. Quando nós nos convertemos, nós temos essa tentação. E agora eu vou fazer um grande projeto de vida, vou fazer isso, fazer aquilo, vou rezar tantos rosários por dia, vou ler tantos capítulos do Evangelho, vou ler tantos livros, aí me encho de livros lá, não leio nenhum, mas encho de livro em casa, e vou fazer isso, fazer aquilo, tantos projetos, etc. Como se toda a santificação dependesse da minha ação e não da graça. Nós não contamos com a graça. Isso é um pelagianismo. Isso tem dentro da igreja. Vamos fazer muitas coisas. Espera aí, mas vocês chamaram Jesus para poder participar? Então é a graça. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então quando nós queremos fazer as coisas sem contar com a graça, nós caímos. Deus muitas vezes permite as nossas quedas exatamente para nos mostrar isso. Então a igreja ela tem que contar com a graça. Porque quem cuida é nosso Senhor. Os apóstolos lutaram lá, fizeram tantos esforços, e eram alguns deles especialistas do mar, e não conseguiam dominar aquelas ondas, que não era incomum ter tempestade, aquele mar da Galileia. Mas eles não conseguiram. E foram a Jesus, e ainda reclamaram de Jesus. Não vês, Senhor, que perecemos, não te importas? Como se Jesus fosse displicente. Então nós temos essa tentação também. Como se Jesus não estivesse olhando para nós, fosse displicente e deixasse a igreja ao léu, ou deixasse a nossa vida ao léu. Não. Jesus cuida de nós. Nós é que muitas vezes não recorremos a Ele e achamos que podemos fazer as coisas por nós mesmos. Aí Ele deixa. Vai lá. Cai primeiro, depois enxerga. Eu estou aqui, homem de pouca fé. Então esse pelagianismo é um perigo na nossa vida espiritual. E que, é claro, nós precisamos nos esforçar, nós não somos quietistas, né? Também é um outro mal espiritual, mas nós nos esforçamos, fazemos nossos projetos, nossos planos de vida e tudo mais, mesmo na igreja e na nossa vida espiritual, nossa vida pessoal, mas nós temos que contar com a graça. Sem mim nada podeis fazer. É com a graça. Então esse é um grande perigo, uma grande onda que é pior do que as perseguições externas, porque isso mexe com a própria vida espiritual dos fiéis. Então 3 grandes perigos: o perigo do materialismo, o perigo da teologia horizontal,
o perigo do gnosticismo, de acharmos que somos os iniciados, né, que somos uma casta superior, porque eu atingi certo nível que o povão não atingiu. Aí tem o gnosticismo, essa experiência de Deus, ou essa sabedoria das coisas de Deus, né? Ou o pelagianismo, de achar que vou fazer as coisas por mim mesmo, sem contar com a graça de Deus. Ou se vou contar, apenas eu sei que Ele vai me ajudar, então já está a meu serviço, sem humildade. Qual é a resposta a tudo isso? Como agir então diante de tudo isso, né? Primeira coisa é termos humildade, né? Sem humildade não se consegue construir nada na vida espiritual e na vida da igreja. Somos frágeis. Tanto a nossa vida quanto a igreja é uma frágil embarcação guiada por nosso Senhor. Sem Ele nós não podemos nada. Então temos que ter humildade. Reconhecer a nossa fragilidade, nossa pequenez, e aí sim recorrer. O Papa Bento XVI, um dos seus sermões, também a respeito desse assunto da tempestade, ele fala de São Boaventura, que se tornou o superior geral da ordem franciscana no seu tempo, século XIII. E ele diz que São Boaventura governava fazendo duas coisas: rezava e meditava. Rezava e pensava, e depois agia. Rezava, porque a oração é este canal de união íntima e de intimidade com Deus. Rezava. Depois meditava, ou pensava, que é a palavra que o Papa usa, para discernir. Então notem que antes da ação, ele tem dois momentos, ou estágios que seja, de silêncio. Oração, contato íntimo com Deus, e reflexão, meditação. Depois vem a ação. Aquilo que diziam os escritores medievais: contemplata alis tradere. Eu vou entregar aos outros aquilo que eu contemplei. Então notem que a ação é a última coisa, não é a primeira. Eu não sou o dono das coisas. Primeiro eu tenho que beber na fonte. E tenho que estar unido a Nosso Senhor. E evidentemente a oração aí você inclui o sacramento, é claro. Depois o discernimento. O que é que Deus quer? Né? Para não fazer bobagem, né? Depois sim a ação. Então esse método, né, de São Boaventura, de que o Papa Bento fala, é exatamente para mostrar que nós precisamos da graça de Deus, a graça de Deus é que age em nós, e de que nós não podemos ser soberbos achando que nós podemos fazer tudo. E deixa Deus agir e pronto. Esse é o método, tanto na nossa vida espiritual, quanto na vida da igreja. Eu não posso querer que a igreja saia dessa situação em que se encontra, se não houver pessoas que se dobrem os joelhos. Não posso. Se não houver pessoas que procurem se instruir na fé à luz do magistério, não posso. Depois vem a ação. Problemas nós vamos ter sempre no mundo. Como eu disse, houve muitas pessoas que juraram destruir a igreja. Eu nunca me esqueço daquele Juliano apóstata que jurou destruir a igreja. E depois, numa batalha, ele foi atingido. Foi atingido no peito. E colocou a mão no peito, encheu a mão de sangue. E ele, caído por terra, jogou para o alto e disse: venceste, Galileu. Esse é o fim de todos aqueles que querem destruir a igreja. Podem hoje terem seus exércitos, seus meios de comunicação. Um dia eles vão jogar o sangue e vão reconhecer que o Senhor venceu, porque Ele é o Senhor das vitórias. Ele é o Rei. E por que nós duvidamos? Porque temos pouca fé. Portanto, a tempestade passa. Passa. Mais importante é a nossa santificação e a nossa salvação. Então vamos
seguir esse método, né, de que o Papa Bento fala de São Boaventura, sempre à luz do magistério da Igreja, com muita confiança, com muita entrega a Nosso Senhor, sem deixar de agir, mas respeitando, né, respeitando aquilo que Nosso Senhor quer de nós, sem nos ufanarmos, cheios de orgulho, de que nós temos a solução para todas as coisas. Senão nós caímos nos mesmos erros que nós muitas vezes condenamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.